Faz aqui, ó, quero subir. Pode. Quero subir ao Monte Santo de Sião, entoar um novo canto ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para em tua presença. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza, te adorar o Senhor em espírito e em verdade, e dar falta fé na beleza da santidade, te dou meu louvor. E um som agradável a Deus, Boa? Ô, Sofia, tem que ter sucesso pra ver, não respondeu ainda. Amém, Então, eu estava querendo dividir um estudo. Não, continuar. Aquilo que eu falei um pouco aqui, muito rápido no aniversário. Estava pensando no que eu tinha estudado. E quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê a angústia que muitas pessoas têm passado por conta dessa pandemia, mas até em função também da questão financeira e emocional. Esse rapaz que eu estava conversando na rua hoje, quando eu estava passeando com o Tom, ele conhece aquele vizinho que suicidou. Aí ele estava falando para mim que o cara estava em depressão antes de morrer. E aí ele disse que ele mesmo também passou por depressão. Então, assim, é algo que tem afligido as pessoas, até pessoas normais que estão com a vida, quer dizer, normal, todo mundo é normal, mas com a vida normal, né? Que podia estar bem, mas algum gatilho é acionado e a pessoa tem um problema emocional. E a gente sabe que isso afeta muito. Às vezes a pessoa fisicamente está bem, mas o emocional dela tá tendo problemas. E às vezes a gente fica pensando por que isso acontece, né? Por que seja a saúde, seja o dinheiro, seja a falta de fé, mas por que o ser humano é preso nessa armadilha? E aí, naquela terça-feira do aniversário, eu já tinha comentado com alguns de vocês aqui que eu tinha um funcionário meu que estava internado, né? Esse rapaz nasceu no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano que o meu. Quando eu fui fazer a entrevista com ele, eu até... Mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano. 42 anos. Na hora que eu fui fazer a entrevista, eu falei, podia estar errada, a data tá igualzinha a minha. E era a mesma data. E ele, na quarta-feira, quando eu liguei o meu celular, tudo para começar a trabalhar, tinha a notícia que ele faleceu no hospital por conta da Covid. 42 anos. Cara, assim, eu tava conversando com ele diariamente. Tava normal, assim, não tinha problema de saúde, né? Não tinha. Ele era um pouco mais gordinho, mas uma vez a gente marcou uma viagem para Fortaleza para visitar uns clientes. Ele tava normal, a gente visitou o cliente, fazia algumas reuniões via internet, porque a gente ainda tá com esses problemas de viagem, né? Mas aí eu fiquei muito chateado. Falei, meu Deus, né? Assim, E tudo que a gente, às vezes, e tudo que
ele estava dando importância, foco, tudo acaba, né? Porque a vida acaba tudo. Acabou tudo. E aí, esse problema essas angústias que a gente passa, né? Ou a gente passa ou vê outras pessoas passando, a gente precisa canalizar a nossa energia na fé que nós temos no Senhor. Às vezes tem coisa que a gente dá valor e chega uma mostra para você, mas não valeu nada. Sofri à toa. Ou me angustiava à toa, né? E assim, é só quem está num leito de morte ou passa por uma experiência tão forte assim, sabe que tudo não faz, todo o resto não faz sentido. Você só quer se agarrar à esperança de viver. E às vezes a gente vê acontecendo próximo de nós pessoas angustiadas, não às vezes pela vida, mas por outras coisas, e que tira a paz, tira a alegria da pessoa de estar na sua casa, de estar em família, porque o nosso emocional é onde tem uma guerra, né, na nossa mente. Então, aí quando eu falei daqueles versículos, até vou ler de novo, abram em 1 Pedro 5, do 6 ao 10. Porque aqui em casa foi muito rápido, né? A gente não conseguia ler ler e entender, assim, discutir conforme eu gosto de fazer. Mas assim, a gente precisa estar preparado para ajudar pessoas que estão passando por esse problema, e famílias. 1 Pedro 5, do 6 ao 10. Depois de Tiago. Exatamente. Capítulo 5, do 6 ao 10. Achou? Aí fala assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele exalte em tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, o restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então, assim, é uma passagem que deixa claro que a gente precisa buscar a Deus. A gente precisa nos prostrar e falar, Senhor, tem misericórdia. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Porque às vezes a gente é orgulhoso, né, de achar que não precisa de Deus. Não, está tudo bem, eu não preciso. Ou então o problema é com os outros. Mas a gente tem que vigiar no sentido de se humilhar com Deus. Senhor, a Bíblia fala, né? Aquele que está de pé, cuide para não cair, né? Olha para você ver. A Bíblia já fala isso para nós, ó. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Então, é um modo onde a gente precisa... É uma forma de viver vigilante. Porque a gente tem um inimigo. E o diabo, ele e os seus demônios, às vezes ele não vai trazer um cara violento, uma situação de risco violento, porque ele pode usar isso também, né, para ceifar algumas vidas. Mas ele usa muitas das vezes artimanhas para nos afastar dessa fé. A fé é quando a gente permanece firme na fé, a gente pode estar com tudo ruim, mas a gente sabe que o Senhor, Ele é conosco. E que esse momento difícil vai passar.
O problema é que quando a pessoa não tem a fé, ela acha que aquilo ali nunca vai passar. Ela acaba a esperança dela, acaba a vontade dela de viver, a vontade dela de estar na igreja, a vontade dela de estar em comunhão. Se afasta das pessoas que amam ela, porque falta fé, falta esperança. Se não tem fé, ele não crê em nada. Ele fica sem princípio. Por qualquer motivo, ele pode virar qualquer coisa. Mas a fé naquilo que é certo, né? Naquilo que é o alicerce. Porque a pessoa pode ter fé. Pode ter fé em espíritos, pode ter fé em outras coisas. Aí também já é uma pessoa mal, né? Não, mas a pessoa pode acreditar. Eu acredito na força eu acredito no meu trabalho, eu acredito na minha inteligência. Isso é ter fé também. Eu acredito nas minhas decisões. Não, isso é a confiança que ele tem nele. Não é uma fé. É um tipo de fé. A pessoa ela coloca a confiança nela, a confiança que ela tem toda nela. Não, eu não. Já viu alguém falar assim, eu me garanto? Já viu as pessoas falarem assim? Não é fé, isso aí ele está tendo como que fala. Autoestima, né? Mais ou menos isso aí, né? Mas assim. Está acreditando na capacidade dele, não é uma fé. Mas eu não estou falando assim, ela coloca a esperança, as forças que ela tem nessa confiança nela. Quando a Bíblia fala para a gente se humilhar na presença do Senhor, é porque a gente tem que caminhar. Senhor, o Senhor está na frente. Deus, Jesus, me guia. A gente não... Porque com certeza, eu, você, Arlete, Léo, todo mundo, a gente em algum momento a gente comete algum erro na vida profissional, em algum negócio nosso. Algum vacilo. E se você fala, se você... está muito cheio de si, você pode... aí você pode se decepcionar tanto que você falar, não, tudo que eu fazia, tudo que eu achava que dava certo, foi um erro. Então assim, a gente precisa ter esse alicerce no Senhor, e levar as pessoas a conhecerem a verdadeira palavra, porque quando a gente vê a pessoa... as pessoas muito deprimidas, as pessoas passando por lutas emocionais, aquilo que o pastor até um dia pregou, né, a saúde emocional, né, é porque alguma coisa foi abalada na vida dessa pessoa e precisa ser restaurada para a pessoa voltar ao centro da vontade de Deus. Porque a gente passa, a gente começa a nossa vida. A gente tem desafios, a gente tem sonhos para se realizar, mas e se não acontecer? Mas a gente precisa confiar em Deus, porque a Bíblia fala que que mesmo aqui, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará e os confirmará e os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então, os problemas vão vir, essas lutas vão vir, porque como humanos nós temos os nossos sentimentos. Às vezes a gente se deixa guiar por esses sentimentos e aí erra, falha, e a gente se questiona, Deus, eu achei que eu estava tomando uma decisão certa, eu achei que poderia dar certo, e o diabo, ele que é o nosso inimigo, ele fica assim, ele fica rodeando para ele tentar achar uma falha e achar uma forma de trazer desequilíbrio na sua vida. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, seus parceiros, né? Os anjos. Famílias, ele vai usar muita coisa. Os anjos mal, né? E a gente precisa deve estar aberto ali para ela entrar. E a gente precisa então se firmar nesse alicerce. Um alicerce que é embasado na palavra de Deus, nas nossas experiências com o Senhor, na nossa fé, uma fé
eu não estou vendo as coisas acontecer, eu não estou vendo nada melhorar, mas eu creio que Deus vai me dar a vitória. Muitas vezes a gente se engana, né? Achando que a vitória é só financeira, né? Não, eu só me sinto bem se a vitória for financeira. Mas não é isso, né? Eu percebi que Oi? vitória, olha, a pessoa que está com Deus, tipo assim, a pessoa que não tem Deus, tudo para ele é infinito, ele nunca se sacia, sempre está com fome. E a pessoa, no entendimento, tipo assim, e a pessoa que está com Deus, ele se sacia. Se ele estiver comendo arroz, ele está feliz, está tranquilo, está saciou ele. Se ele estiver comendo carne, está tranquilo. Se ele estiver financeiramente ruim, ele está tranquilo. Se ele estiver bem, ele está tranquilo. Então, quando a pessoa está com Deus, independe disso aí. Você percebe, às vezes, uma pessoa que está numa situação bem fragilizada financeiramente, mas se olha a pessoa está bem de saúde, está tranquila, está feliz, assim. Tá bem. Sabe que Deus vai abrir uma porta Tá em bem. algum momento, né? Não, ele nem está pensando nisso, ele só está pensando em Deus mesmo e está bem. Ele está bem com ele mesmo, está feliz, está bem. Só Isso- o cara isso está até- bem humorado, tá Isso é bom até tranquilo. para dar testemunho, né? Quando a pessoa... Às vezes a gente fica ouvindo só testemunho. Eu comprei isso, eu não. tive isso. Eu não gosto desse testemunho. Quando a gente vê um testemunho de uma pessoa que passou por isso, né? Assim, não, a situação era assim, assada, mas como você me falou, eu mantive a fé, a confiança e logo lá na frente Deus me abençoou. Porque Independente de qualquer coisa, o cara tá... Tem aquele versículo que fala também para a gente estar contente, né? Sejais contente. o contentamento, né? Porque quando a Vocês pessoa têm, não tem Deus, ele a está vida, vazio, né? Ele está vazio, ele não sacia. Mas é engraçado, Celino, porque esse dia a gente estava vendo um dia o pastor Lucinho, que ele tem um canal no YouTube que tem. Ele, além das pregações, ele responde muitas dúvidas. Aí teve várias perguntas que foram assim: Ô pastor Lucinho, eu não estou sentindo Deus, o que está acontecendo? Eu queria sentir mais Deus. Eu queria sentir mais. E aí ele até deu um esclarecimento interessante, né? Que muitas vezes a gente quer viver pelo que sente. A gente quer ir para a igreja e quer sentir um frio na espinha, Se for esperar isso aí, não vou nunca. Não, mas é interessante esse tipo de... Vou esperar isso aí, eu não vou. Não, porque Sinto nada. a gente quer alguma coisa para materializar a nossa fé. Sabe, assim, eu senti um calor. É como se ela assustasse, né? A gente acha que... Claro, Deus tem a Bíblia fala na multiforme sabedoria de Deus, né? Quando você pega lá o livro de o livro de Reis, né? Elias foi um profeta que eu gosto muito de ler a história dele, né? Teve um momento que ele estava num monte, aí chegou uma tropa de 50 homens e um general. Ele falou: ô homem de Deus, desce daí agora porque o rei quer falar com você. Aí ele falou assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu agora e consuma todos. Ele falou? E bruf, desceu fogo e queimou os 50, matou os 50. Aí o rei ficou sabendo e falou assim: não, esse cara tá de brincadeira, ele tá desafiando o rei. Manda outra tropa lá e intima esse cara, né? Falando dessas... Você nunca leu essa história na Bíblia, não? Não tô lembrando. Aí foi a segunda tropa. O general falou: ô rapaz, ô homem de Deus, desce aí agora, porque o rei quer falar com você agora. Ele olhou de novo: eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e mate todos vocês. Bluf! Matou mais 50. Aí o rei mandou um terceiro grupo, mas dessa vez era um general, parece mais humilde. Chegou lá e falou: ô homem de Deus, Elias, tem misericórdia da gente. Eu sei que o Senhor ouve as suas orações, mas o rei quer falar com você. Tem misericórdia, desce aí, vai lá conversar com ele. Aí ele falou: então tá bom. Aí Deus falou com ele: desce com esse general aí, vai lá falar com ele. Então assim, a gente vê essas experiências e a gente fala assim: não, Deus não mudou.
Jesus não mudou. Mas essa manifestação, também tem aquela passagem que ele estava no Monte Horebe e tinha mais de 400 profetas. E aí ele fala, ó, eu vou fazer um desafio para vocês. Se Israel, vocês vão poder servir, vocês têm que escolher de forma definitiva quem é Deus. Se Baal é Deus, serve a Baal. Se Deus se Jeová é seu Deus, então serve. Então, ó, a gente vai fazer um sacrifício. Escolha um novilho, aquele sacrifício que vier fogo do céu e queimar o holocausto todo, esse é o Deus. Aí falou, agora vocês façam oração aí, peça ao Deus de vocês para queimar esse holocausto. Eles ficaram a manhã inteira, a tarde inteira. Já viu? E eles, não, Elias, se queimar, e se jogar, se martirizar, e nada de descer nenhuma faísca. Aí Elias falou assim, então agora sou eu. Falou, ó, joga mais água aí, agora eu quero que vocês joguem água no holocausto, façam um rego aí, joga água em tudo. Olha pra você ver, o negócio é difícil ainda. E aí ele falou, Deus, mostra pra esse povo que você é poderoso e tal. Na hora que ele terminou a oração, veio um fogo, uma coluna de fogo e queimou tudo. E aí o rei falou, não, só Jeová é Deus mesmo. Aí ele pediu e todos aqueles profetas mentirosos foram mortos. Então assim, são experiências que tem no Antigo Testamento, como também tem com Jesus, os próprios milagres, né? Mas assim, a gente fica querendo que isso aconteça o tempo todo. A gente fica querendo, nós não, né? Uma parte dos cristãos ficam querendo. E esquece que a fé é esse sobrenatural, né? É você dar um passo de fé, você acreditar. É o que o Juscelino está falando. As coisas estão ruins, as coisas estão... Claro, eu não vou cruzar meu braço e vou esperar Deus trazer comida na minha porta. Deus também pode fazer isso, mas é ter essa tranquilidade. Não, Deus vai prover, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abençoar. E se Deus também não curar, às vezes uma doença, igual a gente está vendo aí, o Covid, ou o câncer, tantas doenças que geram morte, eu não vou entrar em desespero. Se Deus quer levar, amém. Né? Não se revoltar contra Deus. Então assim, é algo que a fé vai exigir isso de nós. Não, Deus está no controle. Está acontecendo, mas Deus está no controle. Isso é fé. Não é ficar desesperado, né? Maluco, cair em depressão, deixar de acreditar no Deus poderoso por conta da situação. O diabo, ele quer isso, ele quer nos atrapalhar nessa caminhada. Ele fez isso com Jesus, ele fez isso com os apóstolos. Ele tem os aliados dele muito. Os demônios. É um terço do céu, né, que desceu, né? Que desobedeceram, né? É demais, né? Rebelião, né? Mas olha para você ver. Então, a Bíblia está dizendo que nós precisamos permanecer na fé. Quando a gente deixa de acreditar, o diabo vence. Porque aí a gente para de acreditar na palavra, naquilo que Deus, na promessa do reino que Deus tem para nós. Porque às vezes a gente está falando, né, desse mundo que a gente vive, e aí a gente vê esse exemplo que eu trouxe desse rapaz que trabalhava comigo, morreu. Quer dizer, ele já viveu a história que ele tinha que viver aqui e agora é eterno. Agora com Jesus. Agora é eterno. Agora só com Jesus. Então, agora só com Jesus. A nossa mente ela é muito limitada. Né? Antes também, né? Só com Jesus. Mas a nossa mente, a gente foca tudo aqui. É a criação dos filhos. É interessante, né? A gente quando é jovem, né, Celina, a gente quer ter um emprego e encontrar uma pessoa para casar. Aí acontece isso, agora eu já penso nos filhos. Aí depois eu estudo os filhos. Aí depois... Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas assim, sempre a gente tem alguma coisa na nossa mente, alguma questão que nos aflige.
Mas a gente precisa... O objetivo é esse. O pastor tem pregado, acho que eu vi uns 2 ou 3 cultos próximo agora, ele falando que a gente é um ser espiritual. A gente tem que aprender a viver em espírito. Porque a gente quer viver só na carne. Você viu ele pregando isso? Foi na última quarta? Não, na última quarta eu não fui. Não sei se foi domingo. O que eu entendi. Tem uns 2 ou 3 domingos que eu prego. O que eu entendi, ele falou mais ou menos, é assim, que esse povo já está condenado, está mesmo. Então, É corruptível, né? Vamos partir para a vida eterna. Você tem que fazer tudo para o futuro, né? Que é o espiritual. Assim, eu não sei se de alguma forma a gente, durante muitos anos, a gente se perdeu um pouco nessa... A gente é espírito, né? A gente é um espírito. E a gente vive um pouco. Tem uma alma, né? Tem uma alma. Assim, eu estava lendo alguns estudos falando que como que era. Assim, quando a gente vê o Novo Testamento e Atos dos Apóstolos, você vê que o mover ali era muito forte. As pessoas parece que tinham mais consciência que que o reino de Deus estava próximo e que eles não precisavam se importar tanto com esse mundo. E assim, isso você vê até nas atitudes das pessoas, né? Ajudando uns aos outros, acolhia as pessoas dentro das suas casas. Era uma outra realidade, né? Que a gente acabou perdendo um pouco disso, em função de várias coisas. Mas assim, essa mensagem é importante, que nós temos um espírito, e que é ele que, o espírito é a alma, e é ele que é eterno. É a nossa alma que é eterna, é ela que volta para Deus. Então quando até a Bíblia fala que é um livro espiritual, né? E que a gente precisa buscar entender isso, porque quando a gente fica aqui focado e preocupado com as coisas do nosso dia a dia, que tem alguma importância, mas não chega nem perto daquilo que Deus tem para nós, que é o seu reino, que é uma vida sem sofrimento, que é uma vida onde vai ter paz, a gente vai ter alegria. Mas eu acho que um pouco disso, né? A gente perdeu um pouco essa direção, e a gente precisa voltar. A gente precisa entender que quando a gente leu na última célula, né? Como Jesus nos amou, a gente precisa amar o nosso próximo. As ações que nós precisamos fazer para ajudar essas pessoas. Que aí a gente deixa um pouco a nossa realidade aqui do nosso mundo, né? Individualista. Porque a nossa sociedade é uma sociedade individualista. Ela foi moldada, ela foi sendo trazida para esse momento nosso aqui, individualista. Cada um por si. Cada um por si. Cada um com o seu salário, cada um com a sua necessidade, cada um com a sua preocupação, cada um com a sua vida. Até em família, né? Às vezes a gente, até entre irmãos, cada um vai tomando um rumo, e às vezes você tem dificuldade até de conversar, de falar, perde aquela intimidade, né? Então assim, a gente tem uma caminhada longa para a gente andar, mas a gente precisa acertar um pouco a nossa rota, para a gente não cair nessas armadilhas que o diabo coloca, que a nossa sociedade aceita, e que a gente luta contra a nossa fé, porque quando a gente fala na questão individualista, isso também reflete no materialismo, né? A gente só se preocupa com aquilo que a gente vê, com a gente toca, com aquilo que a gente pode controlar. E é o que Jesus está falando, a Bíblia está dizendo, para que a gente possa se humilhar na presença de Deus. A gente precisa continuar a nossa caminhada humilhando na presença de Deus. Oh Deus, eu preciso de Ti. Senhor, tem misericórdia. A gente lê um livro aqui em casa, é um livro maravilhoso de ler, é A Obra e Vida de John Wesley.
A gente já leu algumas vezes aqui. E esse homem, Juscelino, no século XVII, ele vivia... Século XVIII? 1600, não? Não é 1600 que vivia? Sei, é de 7 a 18. Ele vivia pregando o evangelho para aquela sociedade que estava ainda iniciando, estava no início da Revolução Industrial. Então, assim, aquelas pessoas viviam para o trabalho e ganhava-se pouco, nas minas de carvão, nas fábricas, até crianças trabalhavam, e ele pregando o evangelho. E as pessoas eram frustradas com o trabalho e viviam muito nos bares bebendo. E ele começando a pregar o evangelho e o evangelho libertando essas pessoas. E aí, muitas pessoas converteram e muitas pessoas se tornaram cristãos verdadeiros. E aí ele notou que alguns deles, Juscelino, olha que trem interessante, isso lá em 1700, que alguns deles, à medida que iam melhorando de vida financeiramente, se afastavam do evangelho. Deixavam de frequentar os cultos, deixavam a obra da piedade, de ajudar os outros, porque tomavam, a questão financeira tomava mais tempo da pessoa, o trabalho. Isso ele viu lá atrás. Eu conheço bem esses lados aí. Muitas das vezes a gente tem esse jeito aí de falar. Mas em muitos casos isso é um equívoco. Sabe por quê? Quando a pessoa vai adquirindo financeiramente, eu sei que o tempo dele diminui. Mas junta tanto urubu em volta do cara, o cara não aguenta. Urubu, ladrão. Eu já até falei isso pra ele, né? Se nós ficar rico, nós não pode morar mais aqui. Se você vê, nós volta de casa, aí você começa a olhar os carros melhores da gente. Aí já começa por aí. O cara não chega de ver. Eles têm que chegar na onde? Se sua casa é igual, se o carro é igual eu tô lá, tá bom ainda, né? Aí, se você ser acima daquele carro ali, você tem que cuidar dali, você fica sendo um alvo. Aí já começa a aparecer amigo falso, urubu mesmo, urubu, avião, esses trem, né? Então, muitas das vezes a pessoa distancia, não é nem por essa situação. Não é nem porque ele distanciou de Deus, é por causa da situação que ele se encontra. Pode ter esses casos, né? Mas assim, não é algo assim, é só um aviso que a gente, como eu estou falando assim, de como que a gente precisa tá bem ciente de se humilhar na presença de Deus, porque a questão financeira é bênção também, Deus prospera, olha, Deus não me deu dom, talento, deu a cada um de nós, tantas pessoas que trabalham, e ela merece o fruto que ela colhe, mas o perigo é o orgulho, é a vaidade que entra nisso. Que a pessoa pode falar assim, eu não vou mais naquela igreja simples, não. Eu não quero ir naquela igreja, os irmãozinhos tudo simples. O pessoal ali tá um pouco abaixo. É normal o ser humano pensar isso, Alete. E é perigoso, Celina, a pessoa fala, não, eu quero agora patamar maior. Ela deixa de se humilhar na presença de Deus. Eu achei assim, não sei, isso é coisa de... Tem muitos irmãos que são da igreja, eu acho que faz essa situação melhor. Eles entram em dificuldade financeira e alguns, assim, eles acham melhor se afastar. Eu achei isso estranho, sabe? Assim, eu cheguei a pensar, assim, não estou falando que foi isso, não é nada disso. A gente chega a pensar nessa situação. Não, eu sei que foi o Lucas que ele falou que queria morar. Ele mora bem perto da igreja do pastor. Perto do lado de dentro. E ele estava. A dificuldade é porque a esposa dele perdeu o emprego no banco, né? Perdeu, né? A Kênia. Só limpando sofá. Exatamente. 23 anos de banco. O banco chega e... mas é aquilo que eu falo, assim, vocês não tem amor nessa relação de empregado. Na maioria das vezes é assim, já tá bom, agora eu preciso contratar alguém que ganha 3 vezes menos para... Mas se a empresa não for assim, mas a gente está falando de um banco bilionário, né, Celino? Então, assim... No caso do banco, ele não tinha necessidade. Aí a pessoa não precisa ter
não é uma linha de produção. É serviço, né? Uma pessoa igual ela, às vezes, produz muito mais que Não é a capacidade. Então ela perdeu o emprego. Aí a gente está vendo o preço da gasolina alto, né? Só está aumentando. Do gás, está tudo aumentando. A pessoa fala, igual a Alete comentou, eles estão focados. E tudo que é no início é difícil, né, Alete? Limpar o sofá. Eu limpei esse sofá aqui logo no início da pandemia, mas eu nem tinha. Não é algo que eu faço com frequência. Então, assim, e aí eles saíram a questão para ficar perto, para gastar menos. Eu até passei uma mensagem para ele falou, não, Léo, é por isso e tal. Porque eles são uma bênção, né? E ajuda na obra. Mas, assim, essa questão, quando a gente falou dessa questão financeira, onde a pessoa sobe, ela precisa se humilhar. A gente precisa, eu, você, pastor, todo mundo tem que se humilhar na presença do Senhor, porque é muito fácil a gente ser iludido que eu sou mais, eu tenho mais agora eu sou bom, agora eu sou... Não, eu falei aqui por um exemplo de você, mas, Sim. Mas acontece muito mais a pessoa chegar em questão financeira e se afastar por achar que você é melhor. Também ué. E aí o Wesley percebeu isso lá atrás e a gente às vezes percebe. Então assim, é igual o João Batista, né? Ele era o cara top, né? Ele era o profeta que todo mundo queria se aproximar. Ele que começou a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque a Bíblia falou, vós que clama no deserto, abri o caminho para o Senhor. Ele tinha que ser a ponta, ele estava lá na frente, abrindo esse caminho para Jesus. Quando Jesus chegou, ele falou assim, agora é necessário que eu diminua e ele cresça. Quantos de nós? O cara estava lá no topo, isso. Ele tinha vários discípulos. Ele tinha vários discípulos. Ele era tipo assim, eu tenho uma igreja de 1.000 membros. Põe uma lagoinha aí, 40 mil membros, Arlete. Ele estava, Deus usando ele, as pessoas querendo se arrepender. Na hora que Jesus chegou, ele falou, agora eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Então agora eu diminuo e Jesus cresça. Aí os discípulos de João falaram, João, peraí, olha lá, aquele Jesus lá está batizando agora. E, pô, que história é essa? Até gente para se levantar para... Jesus não batizava, né? Mas assim, quem estava com Jesus, né? Mas assim, Jesus começou o ministério e quem estava do lado de João falou, olha lá Jesus, olha lá João, que papo é esse? A gente começou esse movimento. E aí João falou, gente, não é assim não, eu sou... ele se humilhou, ele ouvia a Deus e sabia o lugar dele, Juscelino. Quantos líderes a gente vê brigando para ficar lá em cima, brigando por um espaço? João falou, não, é igual você falou, no fim da vida ele teve a cabeça cortada. Qual que é o galardão? Jesus falou, dos nascidos da mulher, João foi o maior. Olha para você ver que honra que esse João recebeu. Ele não fez milagre, ele não desceu fogo do céu, mas ele tinha um espírito de adorador, um espírito manso, obediente à vontade de Deus. Ele sabia o lugar dele. Nasceu para isso, né, Leão? Nasceu para isso. O propósito dele. Quando Deus pôs a Isabel para gerar João, ele já era com esse Já tinha esse plano, né? Mas era o plano de Deus. E às vezes a gente vê as pessoas brigando, a gente tem que se humilhar. E Deus é que vai defender, Deus é que precisa nos honrar, né? Deus é que vai nos honrar lá na frente. Vai ser nessa vida ou vai ser na vida eterna? Glória a Deus. Não, a gente vai se apegar ao que a gente tem aqui, Arlete? O líder vai se... Não, eu estou aqui na frente, eu não posso mais sair. Isso aqui foi Deus que me deu. E se Deus está tirando agora? Não vou. Saulo foi assim, Deus falou, agora eu te rejeitei como rei. Ele se agarrou naquele reinado até morrer, né? E Deus tinha exaltado Davi. Mas assim, a gente precisa nos humilhar, Senhor. Na presença do Senhor, naquilo que Deus tem nos dado. E guardar a nossa fé. Porque o inimigo,
quem vê aqueles vídeos, né, mostrando os animais selvagens na África, vê como o leão caça, né? Ele fica na espreita. Então o diabo ele tem essa estratégia de querer minar a nossa fé. E às vezes é uma coisa pequena, colocar alguém na igreja para falar mal, uma conversa atravessada na igreja, aqui na célula, alguma coisa que te incomoda. Aí a pessoa, em vez de tirar isso a limpo, ela sai. E aí ela esfria, e aí o diabo alcança êxito em tirar essa pessoa da fé. Muita gente que podia estar na igreja, que é crente, que crê, não, eu vou ficar em casa porque eu já tive problema na igreja que eu estive, o irmão quer saber disso, o irmão quer se meter na minha vida. Gente, e deixa de congregar, e deixa de estar em comunhão para ajudar essa comunidade com seus talentos. Ué. Quando a gente lê lá eu estou lendo 1 Pedro, eu passei por 1 João, 2 João, lá naquela época já existia problemas. João falou que enviou um irmão e um líder lá não aceitou que esse irmão pregasse lá Os problemas acontecem, mas se a gente não se humilhar, desde o pastor ao Léo, ao Isaac, você, a gente não consegue resolver os problemas. Quando que você vai discutir com uma pessoa orgulhosa, essa pessoa não aceita, ela não aceita conselho, ela não aceita ideias, ela não aceita uma outra visão. Agora, quando a pessoa se humilha, ela está disposta a ouvir e a falar, é outra coisa. Quando você falar com uma pessoa que quer acertar as contas, mas de uma forma humilde. Quando a pessoa chega, não, você que está errado, eu só estou aqui para... Não tem conversa que ajuste, porque não tem humilhação, não tem quebrantamento. Então a gente precisa pensar nisso. E aí, fechando esse assunto lá em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Lê para nós aí, Alete, por favor. 4, do 16 ao 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. É esse tipo de mensagem que nós precisamos ter gravado no nosso coração. Que a gente acha assim, não, isso só acontece comigo. Esses problemas acontecem comigo, essas dificuldades é comigo. E eu não consigo... cada um tem uma... Às vezes a gente brinca, né? Mas é até interessante isso. Cada um tem sua cruz para carregar. São os problemas, são as lutas. Eu não tenho, a gente falou da última célula. As minhas respostas muitas vezes não vão servir para Atlético de Celino, porque vocês vivem outras coisas. Então, assim, a gente precisa... Fico pensando aqui, como é que eu vou tentar para as coisas que eu não vejo? É bem difícil, sabe? Tipo assim, eu tenho que imaginar muito. É a nossa fé, né? Mas aí tem que estar embasado na Bíblia, né? Pois é, eu tenho que imaginar muito, né? Mas você tem que imaginar a palavra de Deus, né? Você é quase igual o Tomé? Não. Eu quero ver. Mas aí a gente tem que imaginar aquilo que Deus fala sobre nós, sobre o nosso futuro. Porque tem isso, né? A gente aqui vai se desgastar. Aqui a nossa carne vai enfraquecer.
Né? Quando você vê uma pessoa de 80, 90 anos, você vê pessoa, você fala, pô, mas essa pessoa era forte, era alta, tinha vida. Já foi uma criança. Não, mas às vezes você vê quem viveu na década de 60, de 50, forte. Aí você vê a pessoa agora, tá lá acabando, mas é isso mesmo, a nossa carne vai acabar. Na década de 70, Não, mas já com quem tava lá com 40, 50 anos nessa década. Você era criança, né? Eu tô falando assim, e o nosso fim é esse, o nosso corpo ele vai acabar. Mas o nosso interior é que tem que estar fortalecido. É o nosso espírito. A Bíblia está dizendo isso, né? Que os nossos olhos, a gente não pode esperar naquilo que a gente está vendo. Fixamos os olhos não naquilo que a gente pode ver, mas naquilo que a gente não vê. E aí ele está falando do reino de Deus. Eu não vejo o reino de Deus, eu não vejo o trono de Jesus, eu não vejo o trono de Deus com Jesus sentado ao seu lado, à sua direita, mas a gente crê nisso. A gente crê que ele, como Jesus falou, eu estou indo preparar casas para vocês. Então a gente tem que crer nisso, Celino. O meu propósito aqui maior é alcançar esse reino que eu não vejo. É alcançar um galardão que eu vou ter nessa vida eterna. Porque quando a gente fica pensando só aqui, a Bíblia fala, né, Paulo? Miserável homem que sou, se a gente acreditar só nessa vida aqui, só nessa condição aqui. E é difícil, por isso que a gente precisa levar a palavra de Deus e fazer a pessoa compreender. Amigo, irmão, irmã, Deus tem algo muito maior para você. A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram para aquilo que Deus tem preparou para nós. Então, assim, adianta eu ficar assim, não, eu ainda vou ser feliz aqui, eu ainda vou ter meu sonho cumprido aqui, eu vou ter um barco, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, achando que aqui é o fim. Aqui não é o fim. Aqui é uma escala pequena da nossa história. É transitório. Então, assim, eu gosto.